Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. Hoje nós vamos falar de um texto um tanto complexo. E tão atual, e tão, a palavra certa, sedutor para alguns. Satanás e o sexo. Esse é o tema da palavra. Lucas 10, 17. E voltaram, acharam? Amém? E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Versículo 19 novamente. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Podemos assentar. O relacionamento de um homem e uma mulher é algo que foi planejado para ser muito saudável e abençoado, não só para a procriação de filhos, mas também para o prazer. Deus abençoa o homem, dando a ele de presente uma esposa, uma mulher, para que ele fosse marido de uma só mulher, porque senão 2 costelas deveriam ser tiradas. Foram tiradas apenas uma costela. E Satanás, vendo toda essa estratégia e esse esquema de unir pessoas, e olhando e observando toda a carência do ser humano, isso depois da queda, ele toma proveito de uma maneira muito sórdida e de uma maneira muito capciosa, porque carência e sexo, carinho e sexo, necessidades de ter alguém, de dialogar, de conversar, não necessariamente deve ser vinculada com sexo. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 4, para que você entenda um pouquinho melhor isso aí. Todos nós nascemos carentes, não é verdade? Por causa do pecado original. Então, o pecado original, ele nos deu uma herança maligna que é a carência. Somos carentes, né? Pessoas que precisamos, João 4, precisamos ser ouvidos, precisamos de pessoas, precisamos, e parece que essa necessidade não tem fim, não é verdade? Tinha uma mulher em Samaria, que ela tinha uma carência muito grande dentro dela, muito grande mesmo. E ela achava que essa carência, ela ia sanar e saciar com amor de homens. Ela achava isso, que precisava ter alguém. Pessoas que acham que precisam ter alguém, é porque elas não são para si mesmo alguém. Mas essa mulher, ela não tinha identidade, ela não se amava, ela tinha uma religião, esperava o Messias, como alguns samaritanos, que era a mistura dos filisteus e dos judeus, e ela tinha um vazio muito grande dentro dela. E ela queria muito preencher esse vazio. Mas Satanás, ele é tão sórdido que na vida dessa mulher, você vê que Satanás não permitiu que ela tivesse um marido, um bom marido. Porque muitas mulheres na época dela, vamos falar assim, casaram-se mesmo sem conhecer o Messias, tiveram seus maridos, seus filhos, constituíram família. Só que Satanás olhou para esta mulher e viu que ela era uma mulher muito carente. E ele não deu a ela essa oportunidade de casar-se e ter um bom marido, e ter uma boa família. E eu quero começar por aí. Eu quero começar a falar sobre pessoas que Satanás escravizam e cativam, e sentenciam, e não permitem que elas sejam felizes matrimonialmente. Satanás trabalha em cima das carências dos seres humanos. Como eu disse, todos nós somos dotados de algumas carências. Mas as carências, elas têm
que ter uma ordem e elas têm que ter uma proporção. Jamais você ou eu podemos ser dominados por uma carência. Não importa o nosso histórico, não importa pelo que passamos. Quando você percebe que você ama alguém, e essa pessoa consegue te manipular, e essa pessoa consegue te condicionar, ou seja, você está sendo dominado, não apenas por uma pessoa, mas pela sua carência. Essa pessoa ela está usando a sua carência para manipular você. Seja um filho, seja um amigo, ou seja um namorado, um amante ou um cônjuge. A Bíblia diz assim, que essa mulher, ela vai tentar ser feliz, saciar a carência dela, usando aquilo que ela possuía. Provavelmente uma mulher de corpo bonito, uma mulher bonita, e ali contraindo alguns relacionamentos com algumas pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você que tem conhecido o Senhor Jesus, que carência não se resolve com sexo. Se fosse assim, essa mulher já estava totalmente saciada. Por quê? Porque Jesus disse para ela uma coisa tão interessante, que ela era o sexto. Quer dizer, 6 tentativas de sanar uma carência. 6 tentativas de ser feliz. E a 6ª, fracassada. Nós somos seres humanos independentes de toda a constituição próxima, alheia. Você tem carência, você tem necessidades, e você não pode deixar dominar pelas suas carências. Pessoas que deixam dominar por suas carências podem confundir sexo com amor, sexo com carinho, sexo com atenção. Aí quando você confunde sexo com carinho, com atenção, com algo pessoal, entra promiscuidade. Nós somos seres humanos e temos carências, vou dizer novamente, mas essas carências devem estar dominadas, ou seja, assim como as bactérias dentro de nós, dominadas e sempre com um nível de anticorpos acima das nossas bactérias. As nossas carências jamais podem nos dominar e fazer com que nós confundamos aquilo que precisamos emocionalmente com sexo, com promiscuidade. Se você sente falta de carinho, o carinho de uma criança ajuda. Se você sente falta de atenção, a conversa com algum amigo ajuda. Agora, por que confundir as suas carências e necessidades com sexo? Aí que Satanás entra. Ele começa a fazer com que as suas carências fiquem tão acentuadas que você começa a ter necessidade de ser tocado, de ser invadido, de ser possuído por alguém. Porque o sexo ilícito nada mais é do que posse. O sexo lícito dado por Deus são troca de prazer. Sexo ilícito é posse. Você é possuído por alguém ou possui alguém. E a carência, ela faz o quê? Ela faz com que as pessoas queiram ser possuídas. Elas são igual um cachorro vira-lata, que precisa de um dono. Desculpe aí. Hã? Quando você não tem uma idoneidade, você não tem uma identidade, quando você não tem dentro de você princípios próprios, padrões próprios, você precisa que alguém governe sobre você, que alguém tenha uma delegação sobre a sua vida. Você precisa de um dono, você precisa pertencer a alguém. E aí você vai pagar o preço que for para sanar aquela necessidade de carinho, atenção, afago, compreensão. Eu preciso ter alguém, eu preciso ter alguém. A conjunção está errada. Você tem que dizer, eu preciso ser alguém. Porque quando você é alguém, ninguém vai exercer domínio sobre você.
Quando é que o sexo cativa? Quando é que o sexo se torna um demônio na vida das pessoas? Quando elas confundem suas carências com prostituição, suas carências com adultério, suas carências com promiscuidade. Então, o que nós precisamos entender é que nós temos sim as nossas carências, temos as nossas necessidades, mas elas podem muito bem serem sanadas pelo Senhor Jesus. Essa mulher aqui, já no 6º marido, suas ansiedades e necessidades não haviam passado, não haviam sido afagadas. Por quê? Porque o sexo não faz isso com a alma. O prazer do sexo, o conforto do sexo para a alma é passageiro. Ele não tem como alcançar e abranger essa estrutura de carência, essa estrutura de necessidade de pessoa, essa estrutura de necessidade de atenção. E as pessoas confundem as coisas. Você tem uma carência, você está precisando conversar com alguém, paga um analista, paga um terapeuta, marca um atendimento, mas você não precisa de sexo. Sexo é uma coisa, necessidades para a alma é outra. Você precisa aprender a diferenciar essas duas coisas, senão você está perdido. Ninguém pode, na face da terra, ninguém pode dar conforto à sua alma por meio do sexo. Ninguém pode te dar paz por meio do sexo. Ninguém pode te fazer seguro por meio do sexo. Você precisa aprender a diferenciar entre uma coisa e outra. Por que as pessoas usam o sexo para serem completas, felizes, e ainda não são? Por quê? Porque o sexo não foi feito para isso. O sexo não foi feito para encher a alma de ninguém. O sexo não foi feito para criar estrutura a ninguém. O sexo não foi feito. O casamento não foi feito para que Adão fosse um homem, se tornasse um indivíduo. Foi uma conclusão muito curta e pequena. Só uma coisa não era boa em Adão: não é bom que ele estivesse só. Deus não disse, Adão não consegue ser completo, Adão não consegue ser homem, Adão não consegue ter cabeça. Não é isso que Deus disse. Deus olhou e viu que Adão precisava de uma coisinha, de um adendo. É isso que Deus viu. É isso que você tem que entender. Por você ser casado, por você ter uma pessoa, isso não quer dizer que te faz alguém, que te faz ser um indivíduo. Você tem que ser alguém, uma pessoa, e ter princípios, e ter padrões, e ter moral, e ter conduta, independente se você é casado ou não, se você é namorado ou não. Por que as pessoas, elas confundem? O sexo nunca vai satisfazer a alma de ninguém. Nunca. 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 Ao contrário. Pessoas que são incompletas, pessoas que são carentes, quanto mais fazem sexo, mais querem fazer. Porque a alma, quando ela não tem a identidade própria, ela precisa de qualquer tipo de prazer. Se não é o sexo, é a bebida. Se não é a bebida, é qualquer tipo de vício. Pessoas incompletas precisam de prazeres. Pessoas completas, com identidade, precisam de si. É isso que nós precisamos entender. Hoje as pessoas estão viciadas em pessoas, e elas fazem o que for preciso para que tenham pessoas, até mesmo sexo ilícito. Por quê? Porque pessoas são carentes de pessoas, mas não é das outras pessoas, é de si mesmo. Elas não se possuem, elas não se têm, elas não se gostam. Não se gostando, vão querer gostar do outro, vão querer que o outro goste dela. A Bíblia diz assim em João capítulo 4, versículo 16, disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Ela não tinha marido, porque ela era uma mulher de muitos homens. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus disse: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Tá. 6 homens e ainda carente. 6 homens
e ainda dependente. 6 homens e ainda doente. Quer prova maior que sexo não estrutura a alma de ninguém? Quando você chegar a uma conclusão na sua vida, presta atenção. Eu preciso de uma pessoa. Quando você disser isso, a sua vida espiritual está falida, ou então nunca existiu. Quando você disser, eu preciso de um namoro, eu preciso de um marido, eu preciso, sua vida espiritual está falida ou nunca existiu uma vida espiritual. Por que que as pessoas carentes, por que que as pessoas que não possuem uma identidade, precisam das outras pessoas? Satanás as escraviza numa demência, achando que por ela ter alguém, ela será alguém. Jamais ter alguém te fará alguém. Existem pessoas que se unem a outras pessoas para ser alguém e passam por esse engano anos. E depois, na sua viuvez, ela se dá conta. Meu Deus, eu me enganei todo o período do meu matrimônio. Isso acontece muito. Sem falar na debilidade dessa pessoa. Pessoas casadas que não têm identidade, é um jugo carregar elas. Porque elas não ficam de bem com a vida, elas vivem com uma inclinação muito forte de serem mal-humoradas, elas são pessoas temperamentais, é difícil carregar uma pessoa que não tem identidade, uma pessoa que se casou para ter uma pessoa. Quem quer ter uma pessoa? Porque não é uma pessoa. Se você já tem você já tem uma pessoa. E você se casa para somar. E você se casa para doar. E você se casa para dividir o quilo de bom e não por necessidade. Ninguém casa por necessidade. É isso que nós temos que entender. Se você se casou por necessidade, o seu casamento vive arrastado e você não sabe por quê. Porque ninguém se casa por necessidade. Ninguém se casa porque eu vou me casar para ter uma pessoa. Eu vou me casar porque eu preciso de companhia. Se você não é suficiente para você, ninguém vai ser. Você vai continuar se iludindo. A história dessa mulher relata bem isso. Ela trocava de companheiros. Por quê? Porque ela não se satisfazia. Porque se Cristo não satisfaz, ninguém irá satisfazer você. Serão prazeres momentâneos. Não confunda carências pessoais com casamento, Por que alguns casamentos vão mal das pernas, né? As pessoas não sabem. Aí você olha para aquele casamento, os dois casaram por necessidade. Um por necessidade de sexo, o outro por necessidade de identidade. Aí, meu irmão, um já fez o sexo, o outro não saciou a carência dele, aí aquele casamento é um horror. E eles ficam procurando onde é que está a brecha, onde é que está o demônio, onde é que está o demônio. As pessoas se casam para somar. Sexo, eu vou falar mais uma vez para ir adiante. Sexo não preenche a alma. Sexo é um adendo. Estar com alguém não significa que você é alguém. Estar com alguém é uma somatória. Se você se sente seguro porque está com alguém, você é doente. Põe isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Essa pessoa me dá segurança. Você é uma pessoa doente. Isso não é normal. Isso não é bíblico. Quando é que você vê na Bíblia que pessoas oferecem segurança para as outras? A nossa segurança, ela está em Deus. A nossa segurança, ela está em Cristo. Quando você está casado com uma pessoa, isso é um somatório. Você está unido a ela para lhe fazer bem, para somar na vida dela, para ajudá-lo, para carregá-lo se necessário, e não para encostar, arrumasse um monte para encostar. Apesar que alguns cônjuges parecem um monte mesmo, né? Um monte de omissão, um monte de letargia, um monte de paradeira, parece um monte, não existe. A questão é
Satanás tem usado o sexo na vida de muitas pessoas, confundindo. Se você fazer sexo, você vai ser feliz. Se você fazer sexo, faça de qualquer maneira, você vai ter paz, você vai ter segurança. Se você tiver alguém, se você for casado, se você for casada, se você. Paulo orava a Deus e dizia a alguns assim: orem a Deus para ser como eu, porque eu vivo muito bem sozinho. Eu quero que você vá comigo em 2 Samuel 11. Eu quero te mostrar, eu sei que você já conhece, onde é que vai a sedução. Um rei com coroa, mas nesse episódio sem nobreza. De um rei se exige nobreza. Mas nesse caso, 2 Samuel 11, Davi não teve nobreza. Davi quis aquela mulher e ela o seduziu e simplesmente ele foi e possuiu aquela mulher. Cuidado com o sexo. Cuidado com a sedução. Cuidado com prazeres. Sua carência, sua segurança, sua necessidade de ser, isso vem de Deus, não vem do sexo. Ninguém faz ninguém feliz. Se você não for feliz, ninguém vai te fazer feliz. Ninguém faz ninguém feliz. Ninguém é feliz porque é casado com aquele. Não. Davi podia ter todas as mulheres que ele quisesse. Mas naquele momento, aquele rei que usava uma coroa não tinha nobreza. Pessoas devem manter a nobreza. Davi naquele momento não foi nobre, ele foi vil. Ele possuiu a mulher do próximo. E o mandamento diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Cobiça, desejo. A questão é: existe nobreza no meio do povo de Deus? Ou será que as pessoas estão se vendendo por sexo? Você já viu o marido? Que ele é um homem lá fora, ele é um trabalhador, ele é um empreendedor, ele é alguém que negocia, que vai, que batalha. Ele é lá fora um leão, mas em casa ele tem uma coleira chamada sexo. A mulher o domina pelo sexo. Aquela mulher, ele não a repreende, ele não a exorta, ele não a coloca no lugar dela por causa do sexo. Ela o domina por causa do sexo. Isso é um absurdo. Existem muitos homens dominados pelo sexo. Isso é um absurdo. Não existe crescimento, não existe amadurecimento. E Satanás tem aproveitado brechas e entrado no meio de casamentos onde não existe maturidade suficiente entre as pessoas. E um usa o sexo para poder controlar o outro. Isso é mercenarismo. Isso não pode acontecer no meio dos crentes. Isso não deve acontecer no meio dos crentes. Pessoas fazerem uso do sexo para dominar umas às outras. Isto não pode acontecer, mas isto acontece. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 3, 2 Samuel 11, 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Ela era casada. Pessoas que cobiçam a mulher alheia e tem relação com mulher alheia. O ser humano, ele chegou a ser tão idiota que tem gente que tem casos pela internet. Nem conhece a pessoa, mas mantém casos pela internet. De tão idiotice que o ser humano chegou. Eles nutrem um romance, um relacionamento surreal com alguém do outro lado do estado, do outro lado não sei da onde. Nunca vão se encontrar, mas nutre aquilo. De tanta carência, não, demência. Pessoas dementes, pessoas doentes, pessoas que precisam da promiscuidade sexual. O sexo não foi criado para ser promíscuo. Não, o sexo foi criado para ser abençoado, mas Satanás tem usado o sexo numa promiscuidade terrível. As nossas crianças, por acesso à mídia, acesso à internet, elas vão desenvolver
a sua sexualidade muito antes do que a outra geração. Por quê? Por causa da incitação. E vão se tornar adultos promíscuos. E assim por diante. Satanás tem usado o sexo na promiscuidade de muitas pessoas. E a Bíblia diz que Davi não teve nobreza. Você tem nobreza nessa área sexual? Ou será que você se vende? Mulheres não corrigem seus maridos, não exortam seus maridos, não batem de frente, não ensinam. Por quê? Porque se elas ficarem assim, eles vão ficarem daquela maneira. Se elas fizerem tudo o que eles mandam, ele fica bonzinho. Se ela não fizer, não se vender como uma prostituta na cama, ele vira um demônio. E assim vai. E Satanás usa o sexo dentro dos lares cristãos, como promiscuidade, como mercadoria, como moeda de troca. E a Bíblia diz assim que Davi manda chamar aquela mulher, ele se deita com ela e ela engravida. Você pergunta por que Deus não o impediu? Porque quando Deus dá a mim e a você o suficiente para nós não fazermos, Ele vai contar com a nossa obediência à palavra. A Bíblia diz assim no capítulo, vamos lá, 11 do 2 ao 5. Eu quero que você deixe aberto aí a sua Bíblia e você vai em Tiago capítulo 1 comigo. Tiago capítulo 1. Versículo 14. Aí você diz assim, mas a tentação é muita. Eu quero dizer que só existe tentação quando existe concupiscência. Se não existisse o seu desejo ser só para com a sua esposa, não há concupiscência. Agora, se você ficar vendo vídeos, ficar vendo, escutando piadinhas, ficar alimentando a sua mente, o seu coração com promiscuidade, é claro que você vai querer adulterar. Mas se o seu desejo ser só para com sua esposa, não haverá desejo de adultério. É isso que nós temos que entender. Não alimentar a alma de maneira nenhuma, por meio da visão, por meio da audição, de maneira nenhuma. O seu desejo tem que ser para com o seu marido e o da sua mulher para contigo. Somente. Somente. Dá para entender isso? Dá para compreender isso? A Bíblia diz em Tiago 1,14, mas cada um é tentado, ou seja, você é tentado quando existe essa concupiscência em você, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, própria, não é alheia. O diabo não vai usar a concupiscência do outro para tentar você, é a sua própria concupiscência, não é do outro. Aí você fica vendo vídeos pornográficos, fica vendo, hoje em dia nem sei se vê mais revistas, mas assiste filmes e aí você não quer, cobiça e aí você não quer cair em adultério. Como? O sexo, ele está aqui na sua cabeça. Se você não pode ter sexo, é só dizer, eu não posso e ponto. É questão de músculos, de nervos. Você é dominado por um nervo. Isso é um absurdo. Olha o seu tamanho. Que isso? Pessoas que não conseguem colocar-se no seu lugar. Pessoas que não conseguem ter um comprometimento com Deus. Porque são seduzidas. Porque são invadidas por trás demônios, principados e potestades. Onde já se viu, irmãos? Hoje a sexualidade dos crentes está um caos. Um caos. Homens tendo relação com suas mulheres, homens casados pensando em outra, pensando na colega de trabalho, pensando naquela mulher da televisão. Isto é adultério. E assim por diante. Isso é doentio. Doentio. Sexos doentios no meio dos crentes. Quem que você quer que eu seja agora? Pode falar. Quem? Eu quero que você seja meu marido, só isso? Que negócio é esse? Vai começando a viajar, vai. Viaja bastante, tá?
viaja bastante, né? Começa com, me chama de fulano, me chama de fulana. Daqui a pouco você vai ver onde é que você está nesse relacionamento. Pessoas doentes. Se você é doente, você se trata. Mas não coloque Satanás dentro do seu relacionamento. E eu vou dizer novamente, sexo não é para a alma, não é para suprir as carências, não é para dar satisfação emocional, não é para trazer paz, não é para trazer segurança. Existem espíritos familiares que trabalham na área sexual de algumas pessoas. Espíritos malignos que vêm de geração. Alguns pais que têm vida promíscua, que têm vida com mulherada, atraem para os filhos espíritos de prostituição. Provavelmente eu não estou generalizando, é claro. Isso não é via de regra. O pai de fulano foi promíscuo, teve inúmeras amantes. O que vai acontecer com essa família? Provavelmente, divórcio, muitos divórcios. Provavelmente, adultério, prostituição e provavelmente o homossexualismo. É a atuação de espíritos malignos cobrando dívidas do que ele proporcionou. O que nós precisamos entender, que você precisa olhar para você e ver, observar, se é normal o seu desejo por sexo, se é para com o seu cônjuge apenas, se é uma coisa dentro de uma decência. Se não for normal, é a ação de espíritos malignos. É isso que você precisa entender. Então você precisa de libertação e não dar lugar e ceder a esse desenfrear de Satanás. Pastora, mas eu sinto isso, mas meu pai não foi nada disso. Mas você viu já o vô, bisavô, pulou uma geração, mas vem na outra, terceira e quarta geração. Seu desejo por sexo deve ser uma coisa normal, independente da sua idade. Totalmente dentro da normalidade. Se é anormal, tem alguma coisa errada. Se você não consegue satisfazer-se com aquilo que é decente, você precisa ficar inventando, você precisa ficar criando, você precisa dar uma pimentada. O inferno está cheio de pimenta, cheio de fogo. É isso que o diabo quer fazer. Vamos dar uma pimentada. Ser doente, você precisa de uma pimentada, você é doente. Doente. Agora, é preciso entender sobre ser saudável nessa área e ser doente nessa área. É isso que você... E fazer sexo não significa virilidade. Eu sou homem, eu tenho que fazer sexo todo dia. Mentira! Isso é coisa de gente doente. Isso é mentira. Ser homem é ter caráter, ser homem é pagar as dívidas certinho, ser homem é bancar a família. Isso é ser homem. Por que as pessoas vinculam sexo com virilidade, sexo com honradez, sexo com honra, com caráter? A Bíblia diz assim no versículo 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Existem pessoas que usam seus corpos para poder seduzir outras. Isso acontece muito, e muitas vezes também dentro da igreja. É incrível como algumas pessoas, elas usam o seu corpo para seduzir outras pessoas. Elas não conseguem conversar com alguém de uma forma saudável. Elas não conseguem ter amizade de uma forma saudável. Ela sempre está com uma consciência ruim, com uma intenção maligna por detrás. Como pessoas não conseguem ser normais e simples. Você ser alguém e o sexo ser para com o seu cônjuge. Precisa usar o corpo para seduzir. Existe pessoa que, se você encontrar lá na igreja, ela
está com uma roupa. Se encontrar ela em outro lugar, ela está com outra roupa. Quer dizer, a mesma roupa que você tem que vir na igreja, você pode ir em tudo quanto é lugar, meu irmão. Por quê? Por quê? Porque são prostitutas enrustidas de crente. Por quê? Porque o objetivo é o quê? Seduzir. O objetivo é o quê? É mostrar, é atrair. Isso é maligno. Isso é prostituição. Hoje nós vivemos uma realidade. Se eu estiver viva e você também, conversa comigo daqui 12 anos, 10 anos. Para você ver as crianças de hoje, quando estiverem mais ou menos com 15, 16, 18, 20. A conversa vai ser outra. Hoje as crianças já desenvolveram apetite, curiosidade por sexo. Vê um homem, quando ele é viciado, os homens antigamente, viciados em vista, em masturbação, vê se eles conseguem hoje ter um relacionamento normal com suas esposas. Não conseguem. Por quê? A questão é, o que Satanás tem feito na área sexual dos crentes? O que Satanás tem enganado os crentes na área sexual? Se a concupiscência, a malícia não estiver dentro de você, você não vai ser engodado. Quero falar agora um pouquinho com mulheres que acham que são aquelas que devem satisfazer em tudo os seus maridos. Elas não conseguem ter identidade, porque a vida delas é servir os seus maridos na cama. Elas não conseguem ter uma vida espiritual saudável, elas não conseguem ter uma vida emocional saudável, elas guardam os seus segredos, trancafiam os seus segredos, e elas adoecem com depressão, e elas adoecem com síndrome do pânico. Por quê? Porque são mulheres abusadas. São mulheres que guardam os seus segredos, os segredos do seu quarto, e sofrem. Não conseguem levantar suas orações, que suas consciências pesam, e assim por diante. Isso tem existido muito dentro das igrejas. Eu quero que você vá comigo em 2 Samuel, agora volte comigo. Quero falar do que a herança que Davi deixou com o seu erro para os seus filhos. Quero perguntar uma coisa para você. Que herança você tem deixado, 2 Samuel capítulo 13, para os seus filhos, na questão na área sexual? Que herança você tem deixado? Qual herança que você tem deixado para os seus filhos? Será que seus filhos sofrerão com ataques demoníacos porque você teve uma vida promíscua? Será que seus filhos também serão seduzidos como você foi? Será que seus filhos também levarão uma vida que você levou? A herança que Davi deixou na área sexual foi: o próprio irmão quer dormir, tirar a virgindade da irmã, Aminon e Tamar. Essa foi a herança que Davi deixou para o filho dele, para Aminon. Existem muitos pais que não deveriam ser pais, porque eles só sabem desgraçar a vida dos filhos. Eles não têm honra, eles não são polidos, eles não têm decência. Tudo que eles fazem é para amaldiçoar seus filhos em suas vidas promíscuas. É só o que eles fazem. Se você se casa, a partir daquele momento, você é marido e esposa, tem filho, a partir daquele momento, esquece, é mãe, é pai, é honra, é decência, é caráter. Qual é a cobertura que você pensa em dar para os seus filhos? Ou você acha que Satanás vai deixar isso barato? Ou você acha que Satanás facilita ao seu lado? Te dando condições para você prostituir, adulterar, cobiçar, ter os seus segredinhos. Por que ele permitiu que tudo manteve coberto? Porque ele vai cobrar o juro com correções na vida dos seus filhos. E é isso que ele faz. E é isso que ele faz. Lares em que entram filmes pornográficos, vai entrar espírito de prostituição. E assim por diante. E assim por diante. Aí o crente diz: não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ir para o inferno também não tem nada a ver, não é mesmo?
Como está a sua vida íntima com o seu cônjuge? Como vai? Sua vida íntima. Homens que não procuram mais suas mulheres, mas se satisfazem particularmente com seus videozinhos. Isso está assim, de monte. Crentes dentro das igrejas tomando a ceia. Isso por quê? Por causa da promiscuidade. Homens querendo desenvolver relacionamentos surreal com pessoas pela internet, com a sua esposa ali do lado dormindo. Cabeça fraca. Por que não vai namorar a sua esposa? Por que não vai encantar a sua esposa? Mas não, prefere ser cobiçado. A Bíblia diz que Aminon, versículo 1 do capítulo 13, cuidado com o desejo. Todo desejo leva à maldição. Você já viu o casamento que acontece pelo desejo, no que dá? Eu já vi vários. Por que você casou? Casei para fazer sexo. Peraí. Você vai embasar algo que Deus criou em cima de desejos. Que isso? Que isso? Que isso? O desejo vai embora e a decepção vem. Cuidado com o desejo. O desejo, ele é ilusório. Porque toda ilusão... Você já viu ilusão ter defeito? Você já viu a ilusão ter defeito? A verdade, ela é cheia de performance. Ela é cheia de imperfeições. Cheia, porque a verdade é aquilo ali. Agora, ilusão não tem defeito. Por isso que se chama ilusão. Por isso que é traiçoeira. A Bíblia diz que aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Você acredita que isso é amor? O que é amor? Você ama seu cônjuge? Ou é só desejo? Você ama seu cônjuge? O amor não tem nada a ver com desejo. O amor nada tem a ver com desejo. Amor é para toda a vida. O amor é para toda a vida. O amor é fiel. O amor é fiel. Ele amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. Quando você vê esses jovens loucos de paixão, fica com o pé atrás. Amor não é isso. Está apaixonado, está maluco. Peraí, o amor é sóbrio, o amor é equilibrado, o amor é sacrificial. O amor não é nada disso. Vê alucinado. O que é isso? Carne, tem cheiro de churrasco. Chega perto para você ver. É pura carne, é puro desejo sexual. O que eles querem? Ir para a cama só, casar para fazer sexo. Olha que absurdo isso aí, tem de misericórdia. Aí ele viu dificultoso. E ele vai e faz uma armadilha. E a seduz. E a estupra. Foi um estupro aquilo. Quando ele a estupra, ele tem nojo dela. A Bíblia diz no versículo 15. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela. Pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse, vai embora, eu não quero saber de você. Cuidado com o desejo. Cuidado com... Está carente? Vai orar. Está aflito? Vai orar. Precisa de segurança? Vai ler a Bíblia. Sexo não tem nada a ver com necessidades básicas da alma. Você precisa entender isso. Você precisa compreender. Eu ando meio chateado. Vai orar. Vai buscar Deus. A Bíblia diz assim que essa foi a herança. Agora eu quero que você vá comigo para nós terminarmos em 1 Reis. Olha a outra herança que ele deixou, capítulo 11, para o seu filho que governou no lugar dele. Também mulherengo. Mulherengo. Tem homem que é mulherengo. Fala assim para o irmão do lado, você está perto de um homem. Você é mulherengo? É uma esposa. Uma esposa. É questão de desejo, não é questão de doença.
Por que que alguns são comprometidos? Por que alguns são sérios? Você percebe homem sem vergonha? Hã? Homem sem vergonha? Risadinha. Não é assim? Chega perto de uma mulher, fica acesinho. Hã? Oh, se põe no teu lugar. Você é casado, rapaz. Hã? Ô, rapazinho, você tem namorada? Hã? Não consegue entender que é uma esposa, é uma mulher. É isso que os homens precisam entender e as mulheres também. Salomão teve tantas mulheres que virou idólatra. Corrompeu a fé dele. Olha a herança que Davi deixou com aquele adultério e com a morte de Urias. Essa é a herança que você quer deixar para a sua família, para os seus filhos? Essa é a herança que você quer deixar? Promiscuidade, prostituição. Homens que não conseguem ter olhos apenas para sua esposa, apenas para sua mulher. Homens que se casaram, era pé rapado. Aí a mulher foi ajudando, foi trabalhando, foi construindo. Hoje eles têm um pouco de dinheiro, um pouco de condição. E ele acha que o dinheiro dele dá a ele o direito de ficar cobiçando, de ficar fazendo programinhas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É ou não é? A Bíblia diz assim, em 1 Reis 11, 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres. Oh, meu pai. Amou muitas mulheres, amava todo mundo. Carente, né? Carentão, poeta, não é verdade? Sensível, né? Homem não pode ser muito sensível, não, né? Poeta, sensível. Eu vou te falar uma coisa para você. Eu não falo agora só de homens, isso é alma. Pessoas muito sensíveis, são muito carentes, e por serem muito carentes, caem rapidinho em ciladas. Cuidado com a sua sensibilidade quando ela é exagerada. Vê um beija-flor numa flor, já ouve uma música, já cai em lágrimas. Oh, peraí um pouquinho. Ser um pouquinho racional ajuda, né? Não. Você pode ver, a maioria das pessoas que vira sapato do diabo são pessoas sensíveis, muito sensíveis. Você fala uma coisa, machuca, você fala outra, machuca. Pelo amor de Deus, né? Tinha que nascer surdo. É ou não é? Tinha que nascer surdo. Tudo que fala magoa. Tudo que coloca já... magoou. Por quê? Não. Cuidado com a sua sensibilidade. Porque eu sou uma pessoa sensível. Cuidado. Por quê? Pessoas sensíveis quebrantado é uma coisa. Sensíveis é complexo. É inclinado a quê? A cair nas garras do diabo. Um falou que você é bonito, já fica pensando, será que ele está me paquerando? Nossa, irmã, como que você está bem hoje? Aquele irmão falou que eu estou bem, será que ele está de zóio em mim? É gente carente, gente doente. Então você precisa tomar cuidado com a sua sensibilidade. Tomar cuidado. O caso de Aminon não era isso. O caso dele era. Aminon também, mas esse aqui pior. Amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabita, Amonita, tudo quanto é jeito. Edomitas, Sidônias, Etéias, das nações em que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas. Pessoas que vinculam suas almas ao sexo, elas não obedecem princípios. Sua alma está vinculada ao prazer, então você não obedece princípios, você não obedece regras, você não obedece nada. Não consegue. Agora nós vamos fazer um jejum e nós vamos ficar uma semana sem sexo. Isso que é recomendado. Não, nós não pode fazer isso aí. Por quê? Porque vincula a alma ao sexo. A alma é vinculada ao sexo. Que isso? Só está bem se tiver com essa situação. Agora, o que a Bíblia diz aqui? Deus havia falado, não se misture com essas mulheres. O que ele fez? Se misturou. Por quê? Porque onde existe essa paixão, onde existe esse desejo, onde existe tudo isso aí, o que vai acontecer? Não vai ter regra, não respeita a aliança. Engraçado, né? Que na hora do matrimônio, aí olha com aquele olhar, né? Sei lá, pensando no bolo, na festa, não sei o que, a hora... na desventura, na fidelidade, e promete, não é verdade?
Tem mulher que tem a fidelidade do seu marido só na velhice. E quando ele fica doente. Aí ela pode dizer, meu marido é fiel, ele está impossibilitado. Hã? Por quê? Quando ele está bem e jovem, aí ele acha que pode. É ou não é? A Bíblia diz assim, e ficarão de fora os adúlteros, as prostituições, vai ficar fora do céu. Você não precisa de sexo para ser feliz. Sexo só se for lícito dentro do casamento com o seu cônjuge. Você precisa entender isso aí. E se você assiste um filme pornográfico, um vídeo pornográfico, ou é maluco e tem um relacionamento surreal, malucão, é traição também, é adultério, porque Jesus disse só de olhar, imagina de ficar batendo papo. É ou não é? Aí, mas eu sinto necessidade de ser seduzido. Minha mulher não me seduz mais. Minha mulher não me tem mais como o homem. Mas também, se é um baita sem educação, começa a ser mais educado, começa a ser mais gentil, para você ver se você não conquista a sua esposa. Agora você vai querer arrumar fora do seu casamento? A Bíblia diz assim, versículo de número 2. Não chegareis a elas e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes aos seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. E aí Salomão se tornou idólatra, por conta das mulheres. Por quê? Porque amou muitas mulheres. Satanás e o sexo, hoje, de uma maneira deliberada, por meio da mídia, computador, filmes, tudo colocou. Cuidado com as suas crianças quando assiste filmes, cuidado com os seus jovens. Hoje em dia, dificilmente um jovem moço que não tem no seu celular uma entrada para filmes de prostituição. Pode averiguar o celular, tudo dos teus fiarados aí, que tem. Salva alguns. Alguns salvam, claro, né? Sempre, graças a Deus, né? Mas a maioria, tudo promíscuo. Tudo promíscuo. Tudo. E você acha que eles vão se contentar com uma mulher só? Não. Não vão se contentar com a mulher só. Por quê? Porque essa entrada para a prostituição, isso dá a eles o que? Um legado onde Satanás virá levá-los, onde entra prostituição, entra adultério. Fala para mim um casamento, eu desafio você, um casamento que teve relação sexual antes do casamento, que não teve ou traição ou quase traição. Desafio você. Pode procurar. Pode procurar. Entrou prostituição no namoro, entra adultério. Isso aí pode procurar. Por quê? Legado. Legado. Ou você acha que Satanás vai deixar barato? Não deixa, meu irmão. Não deixa. Queria que você ficasse de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. Você diz assim, quando eu prostituí com a minha esposa, mas nós éramos ímpios. Isso é uma coisa. Agora, o crente, que ele é crente, o jovem, que ele frequenta a igreja, que ele ouve a palavra, se ele cai em prostituição, Satanás vai fazer de tudo para inserir o adultério. Agora, você, que não era crente, que pintou e bordou com a sua esposa, você não era convertido, o pecado de ignorância ficou para trás. Agora, você jovem que ouve a palavra, você que ouve a palavra, você que sabe que não deve fazer e faz. Pai, nós queremos pedir nesta noite libertação. Libertação para os nossos jovens, libertação para os nossos homens, libertação para as nossas mulheres. Pessoas que se tornaram dependentes do sexo, que não pode olhar um sexo oposto, que já pensa, já malicia, mentes doentes. Um homem que não consegue conversar com uma mulher sem maliciar, sem pensar qualquer coisa, sem imaginá-la nua.
Uma mulher que não consegue, Deus, ser fiel ao seu cônjuge, ao seu marido. Jovens que vivem viciados durante as madrugadas em filmes, em visões pornográficas. Deus, em nome de Jesus, salva esta geração. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que os pais batalhem pela saúde espiritual e emocional de seus filhos. Deus, que os nossos jovens pensem mais em estudar, que os nossos jovens pensem mais em construir para eles, Deus, uma estrutura em suas vidas espirituais e emocionais, que os nossos jovens façam esportes, que os nossos jovens gostam de ter amigos e que eles possam, Deus, livrar-se desse domínio sexual de Satanás sobre a vida deles, Pai. Que os homens das nossas igrejas possam ser santos, possam ser homens e maridos de uma mulher só, possam ser homens com olhar para uma mulher só, a deles. Que as nossas mulheres não possam usar os seus corpos, Deus, para seduzir os outros homens. Não importa o quanto lá fora é normal, não importa o quanto o mundo está perdido, não importa, Deus, o quanto o mundanismo tem entrado dentro das igrejas. Deus, salva aqueles que têm que ser salvos, Pai. Em nome de Jesus, façam com que os seus filhos se preocupem, Deus, com a santidade, com a vida emocional de seus filhos. Deus, ajude os casamentos que foram feitos por meio do prazer do sexo. Ajude o casamento que foi feito por meio de interesse, para buscar segurança, apoio. Deus, salva este casamento. Pai, em nome de Jesus, sara a mente desta pessoa, sara o coração desta pessoa, que os casamentos, Deus, possam ser estruturados no Senhor, na Tua palavra, na consideração de um superior ao outro, que os casamentos sejam sarados, que os casamentos sejam abençoados, que os lares da Tua igreja sejam lares abençoados, Deus, que os lares da Sua igreja sejam lares, Deus, onde o Teu Espírito possa ter um lugar para estar, Deus. Que os quartos, Deus, dos cônjuges possam ser lugar de santidade, lugar de santificação, Deus. Em nome de Jesus. Que as mulheres não se vendam como prostitutas particulares. Que os homens não queiram, Deus, submeter as mulheres a atos promíscuos, Pai. Ó Deus, nós te pedimos santidade nos relacionamentos. Nós te pedimos, Deus, que os casamentos sejam santos, que os homens sejam maduros, que as mulheres sejam maduras, Deus. Ó Deus, que o teu povo desvincule, Deus, o sexo da alma e não tenha o sexo como fonte de existência, Pai. Em nome de Jesus, amadureça o teu povo, santifica o teu povo. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você diga: meu Deus, me perdoa por todos os pecados que cometi por meio do meu corpo. Eu quero ter mãos santas, eu quero ter um corpo santo, eu quero fazer apenas o que é aprovado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu não possa fugir à regra, que eu não possa ficar buscando coisas fora da normalidade. Deus, eu preciso ter uma vida santa. Deus, eu preciso combater tudo que não é normal na minha vida. Eu não preciso precisar de alguém. Eu tenho a mim e eu tenho o Senhor. E acima de tudo, isso é o que funciona. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que eu possa ser responsável na minha área sexual, para abençoar a minha vida e a vida da minha geração, Pai. Em nome de Jesus, levante sua mão direita para o alto. Que toda infiltração de espíritos malignos na área sexual, que todos os demônios, que todas as miríades que têm estado presente na sua área sexual, que você possa combatê-los pelo poder da palavra, pela obediência à palavra, que o Espírito Santo possa fortalecer você, ajudar você, abençoar você, e que você possa ser santo em toda a sua maneira de viver, em nome de Jesus. Amém.